Não só de más notícias, meu amigo, vive o Colorado e nós vamos falar sobre isso agora. Fica comigo então depois da vinheta. Fala, senhoras e senhores! Bom sábado para todo mundo! Eu tenho boas notícias, finalmente! Senhoras e senhores, eu tenho boas notícias, finalmente, e alguns bastidores também. Calma, calma. Não dá pra ser 100% legal, né? Calma, que o conteúdo tá bacana, mas tem alguns detalhezinhos que a gente vai conversar ao longo aqui de todo o vídeo, beleza? Eu já te peço aquele básico, ó. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação. Quase 12 mil inscritos. Quase 12 mil inscritos e tamo junto nessa. E, cara, cada vez mais a gente vai aprendendo sobre o Inter, a gente vai conhecendo o clube, a gente vai trocando ideias sobre o Colorado mais amado do Brasil, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar pelo lado bom. Vamos começar pelo lado bom, tá? Rodrigo Moledo. O Rodrigo Moledo, ele já tá numa fase final de recuperação, pela graça do bom Deus, meus amigos. Pela graça do bom Deus. O Rodrigo Moledo, ele teve uma lesão muscular lá no jogo contra o Avaí. Vocês lembram? Dentro do Beira-Rio, no início do jogo ainda, foi numa bola boba, uma bolinha boba na lateral. Ele tem um leve desconforto na coxa e aí ele sai do jogo, meu amigo, e aí a gente sabe que ele ficou com um probleminha muscular e ele tá então desde lá fora do 11 inicial. Com isso a gente teve problema em bola aérea, a gente teve problema de gols, a gente tomou muito mais dificuldade, a gente teve muito mais dificuldade contra os adversários, principalmente no X1. O Rodrigo Moledo, vocês sabem que é o nosso xerifão, né? É o Rodrigo Moledo e mais um, e daí o resto a gente tá bem. Só que o Rodrigo Moledo, ele tá sendo preparado para atuar contra o Flamengo. Flamengo. Isso significa mais ainda uma semana, tá? É no dia 11 de junho, no Beira-Rio, que o Inter joga contra o Flamengo, 9 horas da noite, tá? E é importante que a gente diga isso. O Moledo, ele já tem o problema no joelho, o problema que faz com que os médicos do clube tenham muita cautela com ele. É um jogador já de mais idade, né? Já tem seus 30 e tantos. É um jogador que, inclusive, termina o contrato agora em dezembro, tá? Que vai precisar de um segundo semestre, inclusive, para mostrar que pode continuar no Beira-Rio, né? Então, o Inter trata com muita cautela essa questão da volta do Rodrigo Moledo e ele estar apto para o Mano Menezes poder relacionar ele, poder contar com ele e estar em campo, tá? É interessante assim, ó, o Leandro Beza, inclusive do Voz do Gigante, ele estava lá no Beira-Rio, lá no CT do Parque Gigante, num treino em que o Moledo já deu alguns piques ao redor do gramado, em que o Rodrigo Moledo já realizou algum trabalho no campo, não com os demais atletas, em separado, ok? Mas é muito mais da questão física do que qualquer questão técnica, tá? Mas a importância disso é: a gente volta a ter consistência na zaga. Não só pela questão do que o Rodrigo Moledo pode dar, mas pelo fato de que o Bruno Mendes ainda tem que ajeitar a questão com o Corinthians, o Vitão a gente está em negociação para continuar, é outro que termina o contrato agora no final desse mês, a gente não sabe, é uma incógnita. Ainda tem também o Gabriel Mercado, que termina o contrato no final do ano, ou seja, a nossa zaga não está garantida para 2023. Tem muita coisa, seu Barcelos, para fazer. O Miguel Ángel Ramírez, tá? Eu quero falar com você sobre algumas questões do Miguel Ángel Ramírez, porque assim, o que ele pede na FIFA são 2 milhões, né? O Inter parcelou esses 2 milhões, tá? Quase tomou um transfer ban, ok, a gente já superou isso aí, beleza, porque já está negociado com a FIFA, mas não é essa a questão. A questão é que eu fui atrás do documento da FIFA e o documento do processo dele, tá? Junto à FIFA e o que ele faz na cobrança do Internacional.
E ali que é interessante, cara, muito interessante a gente pegar e destacar que todo mundo dizia que era a 10 milhões a multa rescisória dele com o Internacional. Ela não foi 10 milhões. Eu vou dar um número exato para vocês, tá? 3.924.212 reais com 50 centavos. Esse é o número do documento. Esse é o número do documento da FIFA que fala e que mostra o quanto o Inter pagou para o Miguel Ángel Ramírez. O Inter, inclusive, tinha parcelas, né? Em julho de 2021 tinha que pagar uma, em setembro de 2021 tinha que pagar outra, e em novembro de 2021 tinha que pagar outra. E aí encerrava. Era tipo assim, ó, 1,7 na primeira, 1,2 na segunda e 900 e alguma coisa na terceira, tá? E o Inter não pagou e por isso que o Miguel foi na FIFA. Então é interessante a gente saber disso, porque muito se falou que era perto dos 10 milhões. Não, não é. Então são 4 milhões, eu vou arredondar para cima, tá? Mas é 3 milhões e 900 alguma coisa, mas então 4 milhões de reais, ok? Agora o Saravia. O Saravia é o seguinte, o Inter se manifestou a respeito do Saravia, tá? Porque é o seguinte, o lateral direito ele teve aquele problema no joelho, ficou um tempão fora, né, por conta da lesão, uma lesão ocorrida no jogo em meio a uma partida, e o Saravia está pedindo em torno de 9 milhões de indenização do Internacional. O Saravia desses 9 é o seguinte, ele pede 6 em indenização pelo tempo médico, pelo tempo que ele ficou de fora por causa da lesão, e outros 3 por contas daí de bonificações, de 13º, de férias e outras questões trabalhistas que ele deveria receber, tá? O Inter, ele se manifestou a respeito disso, tá? Porque o Inter já responde esse processo desde março. Março, quando ele foi notificado junto à Justiça do Trabalho, e o Inter responde esse processo, então, da seguinte forma. Olha só, eu recebi do Guilherme Malê, tá? Que é o vice-jurídico do Internacional, uma resposta a respeito do que está sendo feito com o Saravia, tá? Olha só, eu vou ler a nota. Recebemos o tipo de processo com naturalidade. A ação do Saravia ela foi ajuizada em março, como eu falei, e está a cargo do nosso escritório. É o Daniel Cravo, o Rogério Pastel. Cara, esses dois advogados são só o top do Brasil, tá? É só os caras que mais conhecem e mais manjam de direito esportivo do Brasil. Especialistas no tema, né? Como tá falando aqui a nota. Já apresentamos a defesa do clube e confiamos na total improcedência dos pedidos, em especial quanto ao seguro acidente, que é essa questão da lesão que ele teve no jogo, né, vestindo a camisa do Inter, beleza? É público e notório que o atleta teve uma lesão corriqueira, foi tratado e recuperado por nosso departamento médico, recebendo todos os salários do período e segue trabalhando normalmente. Por essas razões, não tem direito aos valores pretendidos, ok? Vale lembrar aqui também o seguinte, eu conversei com algumas pessoas que eu acho que é importante a gente pegar e dizer, tá? Olha só, eu tô olhando para baixo porque eu tô pegando as minhas anotações aqui, tá? O Saravia, ele não teria, eu vou botar no condicional que até é melhor, tá? Ele não teria direito à indenização do seguro-saúde porque ele recebeu o tratamento, ele foi reabilitado e também recebeu os salários em dia normalmente. Ou seja, desses 9 milhões, eu acredito que talvez os 3 milhões por férias, 13º, bonificações e tudo mais, ele possa até vir a ganhar. Talvez os outros 6 desmembrando esse valor dos 9 milhões, talvez não. Daí, ou seja, é menos para o Inter pagar. Teoricamente, uma boa notícia para o Internacional, não é mesmo? Então assim, ó, vamos só recuperar o provável time contra o Bragantino. Tem treino, teve treino agora no sábado pela manhã, ainda tem os relacionados e a gente tem que, obviamente, ainda saber quem pode ou quem não pode. O que vai acontecer? O alemão, a tendência é que não viaje para Bragança Paulista, tá? E o Maurício, a tendência é que possa viajar. Tá? Então o Mano Menezes ainda espera por esses dois jogadores para pegar e saber quais as peças vai ter, ainda que o time titular ele está praticamente definido. Eu vou dar para vocês. Ainda que o time titular ele deve ser praticamente esse aqui que eu vou dizer para vocês. Daniel, Bustos,
o Vitão, o Mercado e o René, tá? O Dourado, o Edenilson, o Depena, o Alan Patrick e lá na frente o Wanderson e o David. Não porque o Cadorini não tenha ido bem ou porque o Mano não tenha gostado do Cadorini, mas porque o Mano pretende entrar contra o Bragantino de uma forma muito mais veloz e muito mais jogando pelas pontas com os meias entrando na área do que ao contrário, com referência como é o Cadorini. Beleza? Então, vamos esperar agora ao longo do sábado o que a gente pode apurar e especular em cima do que tá sendo trabalhado dentro do CT do Parque Gigante. E aí a gente vem com mais informação aqui, a gente vem com mais vídeo. Então, por isso que eu te peço, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. A gente vai continuar, obviamente, na parceria que a gente está fazendo. Vocês aí, eu aqui, informação e a parceria e a interatividade de vocês, beleza? Tamo junto, meu parceiro. Valeu, tchau, tchau.